No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro. A partir de R$ 2,99 você se torna membro aqui do canal. Você também tem a opção do Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais: Instagram, no Radar Vascaíno, Twitter, @radar_vascaíno e também no Facebook, no Radar Vascaíno, Edinho RJ. Bem, gente, a 27ª rodada da Série B ainda não terminou, que tem o jogo entre o Sampaio Corrêa e o Remo hoje. Mas esse jogo pouco vai fazer diferença para o Vasco na tabela. O Vasco está agora em 8º lugar, continua, lógico, com os 40 pontos, e a diferença para o G4 passou a ser de 5 para 6, já que o CRB, na última terça-feira, venceu o Náutico jogando lá em Pernambuco, na Arena Pernambuco, por 3-1. Os líderes, na verdade, tropeçaram. O Coritiba, ele empatou com Confiança jogando em casa. Ontem, o Botafogo empatou também com Vitória em 0-0, não é? E, enfim, o Vasco segurou o Goiás, o Avaí deu uma avançada, porque venceu o Londrina, e o próprio CRB também venceu o Náutico por 3-1. Eu vou colocar aqui para você agora os resultados da 27ª rodada e depois eu coloco a tabela. Vamos a ela. Na segunda-feira, o Vasco venceu o Goiás por 2-0. Os jogos de terça-feira foram Avaí 2, Londrina 0, Náutico 1, CRB 3, Vila Nova 2, Operário 1, Coritiba 1, Confiança 1. Ontem, quarta-feira, Guarani 1, Cruzeiro 1, Brasil de Pelotas 0, Brusque 2, Vitória 0, Botafogo 0 e CSA 2, Ponte Preta 1. Faltando agora o jogo de quinta-feira entre Sampaio Corrêa e Remo, que jogam hoje às 21h30 lá no Castelão. Bem, e com isso, a classificação da Série B ficou assim. O Coritiba segue líder com 53 pontos, o Botafogo vem em segundo com 48, CRB vem em terceiro com 47 e o Avaí vem em quarto com 46. Esses formam o G4. Em quinto lugar, vem o Goiás com 45, em sexto, o Guarani com 42, em sétimo, o CSA com 41, o Vasco aparece em oitavo com 40 pontos, Remo é o nono com 36, assim como o Sampaio Corrêa também tem 36 pontos, mas aparece na 10ª colocação. Girando a página, você tem em 11º lugar o Náutico com 35, em 12º o Operário com 34, em 13º o Vila Nova com 33, em 14º a Ponte Preta com 32, em 15º também com 32 o Cruzeiro, em 16º com 29 o Brusque, em 17º, aí abrindo Z4, Londrina 27, Vitória 26 está em 18º, em 19º Confiança, que é o próximo adversário do Vasco, 22 pontos, e na lanterna o Brasil de Pelotas com 16 pontos. Como eu falei, o Vasco enfrenta o Confiança domingo às 6h15, lá em Sergipe, e o Vasco precisa vencer para pontuar e chegar cada vez mais próximo do G4. Dessa vez, eu não tenho mais dúvida de que se o Vasco jogar direitinho, ele ainda consegue essa classificação mesmo às duras penas, já que a turma do bloco de cima não é nada confiável. O que você acha? Comenta aí para a gente também depois poder debater essa situação do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, o que você acha? E após praticamente o complemento da rodada, as probabilidades do Vasco aumentaram naqueles sites que fazem a previsão. Confira agora as possibilidades de título, acesso e rebaixamento do Vasco
de acordo com os diferentes sites especializados neste tipo de previsão. Segundo o Chance de Gol, o título agora é de 0,1%, acesso 6,7% e rebaixamento 0,06%. Segundo o Infobola, título eles não calculam, acesso 8%, rebaixamento 0%. E o Probabilidades no Futebol, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, título 0,31%, acesso 9,3% e rebaixamento 0,046%. Pois bem, como eu falei, a cada rodada que o Vasco vai vencendo, essa possibilidade, né, de classificação para a Série A vai aumentar. Vai depender do Vasco vencer ou do Vasco tropeçar. Portanto, é o que eu falo, a matemática no futebol não é exata. E hoje se encerra a janela para a contratação de novos jogadores, tanto da Série A como da Série B. O Vasco, até o momento desta gravação, não havia anunciado nenhum reforço. E por falar em reforço, o Fernando Diniz, ele concedeu uma entrevista há 2 dias atrás, falando sobre o John Sanchez. Ele abriu o jogo sobre a situação do John Sanchez. Vamos a ela. John Sanchez sequer vem sendo relacionado para os jogos do Vasco. Apresentado oficialmente no último mês, o atacante John Sanchez ainda não teve a oportunidade de vestir a camisa do Vasco. Sem nenhum espaço no elenco, o jogador vive o sério dilema sob o comando de Fernando Diniz. Diante de toda a especulação em torno do futuro de John Sanchez, Fernando Diniz foi questionado na noite da última segunda-feira, dia 27, sobre os motivos para que o atacante não seja sequer relacionado para as partidas. Isso aí se refere à coletiva de imprensa após a vitória por 2-0 sobre o Goiás. Sem dar muitos detalhes sobre a situação, Fernando Diniz afirmou que vem conhecendo John Sanchez através dos treinos, já que não o conhecia antes disso. Apesar disso, o treinador do Vasco afirmou que o atacante pode ser escalado a qualquer momento. Abre aspas. Nunca tive o prazer de jogar contra John. Comecei a reparar nele mais nos treinamentos. É um jogador que está se adaptando e a qualquer momento pode estrear, avaliou Fernando Diniz. No início deste mês, o Vasco apresentou oficialmente o atacante John Sanchez, que foi anunciado como reforço através das redes sociais. Ciente do desafio na carreira, o jogador conversou com a imprensa e falou sobre a escolha pelo clube carioca. Em entrevista coletiva, John Sanchez fez questão de exaltar o tamanho do gigante da colina. Ao relembrar a passagem de outros estrangeiros no clube, o atacante demonstrou estar bastante animado com o desafio na carreira. No entanto, o clima parece não ser mais o mesmo 28 dias depois da apresentação oficial. Até o momento, John Sanchez não foi escalado com a camisa do Vasco e vive um enorme dilema dentro do clube carioca. De acordo com informações do site GE, John Sanchez não caiu nas graças de Fernando Diniz e não deve ser escalado tão cedo. A princípio, o atacante tem tido bastante dificuldades para se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro. Aí eu gostaria, então, que você comentasse, afinal de contas, o John Sanchez veio como reforço ou apenas para compor elenco? Hein? Responde aí para mim. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!